E aí galera, bem-vindos ao Desbrava. E nessa playlist a gente vai desbravar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é o livro de circuitos elétricos, tá? O autor é o Richard and James e é a edição 7, tá? Então eu aconselho você a comprar esse livro, porque a gente vai estar desbravando ele nessa playlist aqui. Antes é importante dizer que é muito importante que o candidato tenha noções, né, que pelo menos entenda o que é derivada, integral, limite, cálculo, física. Porque quando a gente fala, por exemplo, de corrente, o indivíduo não sabe o que é uma corrente num circuito, tá? Nesse livro, o objetivo do autor, na verdade, não foi dizer o que é uma corrente em detalhes e falar sobre elétrons e tudo mais, entendeu? Então, pressupõe que o candidato ele já tenha todos esses conhecimentos. Esse aqui é o capítulo 1, tá certo? Tem uma introdução onde diz o seguinte: circuito é um conjunto de componentes elétricos ligados entre si. Os engenheiros usam circuitos elétricos para resolver problemas que são importantes para a sociedade moderna. Se você ainda não tem os conhecimentos de física, né, necessários, você vai achar aqui também no nosso canal do Desbrava, tá certo? E você pode simplesmente, eu recomendo que você primeiramente estude esses assuntos primários, eu diria assim, para esse nosso curso. O primeiro conceito que nós vamos nos deparar é o conceito da corrente. E a corrente, ela nada mais é de que a variação da carga dividido pela variação do tempo. Se você está viajando e você não sabe o que é carga, então veja na minha própria revisão de física, na parte de eletricidade. Então eu posso estender isso aqui mais a fundo e dizer que minha corrente nada mais é de que o meu dQ dividido pelo meu dt. A gente já viu, né, que eu tenho aqui o meu fio, por exemplo, um pedaço de cobre, vamos supor, e que eu tenho os meus elétrons livres e eles ficam vagando por aqui, certo? Quando eu aplico uma DDP, uma diferença de potencial, por exemplo, 12 volts aqui, uma pilha, esses elétrons livres, eles simplesmente vão andar, tá? Em uma determinada direção, nesse caso como positivo aqui, convencionou-se essa direção, e eu vou falar sobre isso mais para frente, e eles vão formar uma corrente. Essa corrente, ela nada mais é de que uma quantidade de elétrons que passa por uma secção transversal de um fio, né? O que é uma secção transversal? Eu acho que o que dificulta o aluno entender, na verdade, o conteúdo, ele não entendeu o que o professor está falando. Então, se você não sabe o que é uma secção transversal, fica difícil de você entender o que eu estou falando. Uma secção transversal é o seguinte: imagine, por exemplo, um pedaço aqui de fio, certo? Esse mesmo pedaço de fio, e eu vou pegar uma faca. Então, imagine que se eu cortar exatamente esse fio aqui no meio, eu vou colocar ele aqui novamente, e eu vou ter algo mais ou menos assim. Eu vou pegar agora esse pedaço de fio e girar ele assim, certo? E o que é que a gente vai ter? A gente vai ter essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela vai ser essa parte agora, certo? E o que é a minha secção transversal? A minha secção transversal é essa área aqui, ó, onde eu cortei, certo? A minha secção transversal nada mais é do que essa areazinha. Então o que acontece? O número de elétrons que passa pela minha secção transversal vai ser a minha quantidade de carga, certo? Que a gente sabe que a carga, ela também pode ser definida como N vezes E, que é a carga fundamental do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? Então, o número de elétrons, né, que é esse N aqui, vezes a minha carga, né, de um elétron sozinho, e essa carga ela é determinada pela experiência de Millikan, né? E eu vou falar sobre isso mais para frente, mas não se preocupe com isso, é só um conhecimento a mais. Ela vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Logo, utilizando o nosso conceito de integral, e aqui a gente vai precisar muito, eu posso dizer que o meu dQ, ele é igual a minha corrente vezes o meu dt. Se eu for integrar isso aqui, ó, eu vou achar que a integral da minha carga, que é a minha própria carga, ela vai ser a minha corrente vezes o meu tempo.
mais uma constante C, certo? Que essa constante C para a gente, isso vai depender das questões e eu vou estar falando sobre isso mais na frente. Perceba o seguinte, que na verdade a carga ela é a integral de menos infinito a t, perceba que é uma integral definida, certo? De I dt mais a minha carga inicial. Então, se eu tenho uma carga inicial na jogada, a minha carga total vai ser a integral da minha corrente mais a minha carga inicial. Pode ficar tranquilo que a gente vai ver esses conceitos mais detalhados mais na frente. Na nossa terceira página, a gente tem o seguinte. Antes disso, eu poderia até dizer aqui que integral de dq é igual a I dt mais a minha carga inicial. Aí você pode até dizer, poxa, tá muito confuso, eu não estou entendendo nada. Velho, a única coisa que eu te disse aqui é que corrente é igual dq sobre dt. Eu não te disse mais nada. O resto é tudo conceito de integral, cara. Simplesmente eu peguei esse dt, joguei para cá, integrei para lá, achei a carga e tal. Então eu acho que o que acaba dificultando o aluno é o conhecimento básico, fundamental que ele não tem. Vamos procurar melhorar nisso aí, tá? Na página 3, a gente tem o seguinte, o exemplo 1.2, certo? Ele pede para determinar uma corrente sabendo que a carga que entra no componente é dada por. Então imagine, eu vou fazer um fio aqui para a gente entender bonitinho. E aqui eu tenho a minha bateria, certo? Ligada a esse fio. E aqui eu tenho o que? A minha secção transversal. Perceba o seguinte, ele está dizendo que a carga que passa aqui, ó, certo? É Q e ela é igual a 12 vezes T. Então percebe que eu tenho uma função, o resto é tudo matemática. Então com certeza você vai precisar de uma base matemática bacana para entender isso aqui, porque senão você vai perder seu tempo, acredite. Ou então aprender de uma forma muito mecanizada. Eu tenho aqui que em 0 segundos a carga que passou aqui dentro desse fio é zero, ou seja, a quantidade de elétrons, certo? Que passaram a partir do momento que eu liguei minha bateria e fiz a minha corrente, ela é zero, certo? Em 1 segundo essa carga é 12, ou seja, em 1 segundo passaram 12 coulombs, certo? Por essa secção transversal aqui. Percebe que a corrente ela sempre vai indo, né? Os elétrons eles sempre vão passando através dessa secção transversal. Perceba que em 3 segundos, né, passaram o que aqui dentro? 3 vezes 12, 36, certo? Então perceba que passaram 36 coulombs. Se eu quiser saber qual o número de elétrons que passaram aqui dentro, eu sei que o meu número de elétrons vezes a carga fundamental do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, isso vai ser igual a minha carga em coulombs. Logo, se eu quiser achar o meu número de elétrons, eu simplesmente pego N, certo? Pego a minha carga, que nesse caso em 3 segundos foi 36, e divido pela minha carga fundamental de um elétron sozinho, certo? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Se você quiser saber o número de elétrons, você pega uma calculadora e faça isso. Mas isso não é o escopo do nosso livro, não. É apenas uma curiosidade. Então o que é que ele quer saber? Ele quer saber a minha corrente, certo? Né? A minha corrente, em função do tempo nesse caso. Quem é a minha corrente? Ora, simplesmente eu vou usar a minha forma em que I, tá, é igual a dq dividido por dt. Então o que é a minha corrente? A minha corrente é a derivada da minha carga com relação ao tempo. Logo, eu sei que a minha corrente, ela nada mais é de que é a derivada de 12t em função de t? 12. A minha corrente é 12 coulombs por segundo. Perceba que o coulombs por segundo, ele é referido como ampere. Logo, eu tenho que minha corrente é 12 ampere. O que é que significa isso? É que em cada segundo passa uma carga de 12 coulombs, certo? As carguinhas não estão passando aqui, os elétrons não estão passando. De 1 em 1 segundo, com certeza,
passou 12 coulombs por essa secção transversal do fio aqui. Então, exemplo 1.21, corrente a partir da carga, ele está feito. Agora vamos para o nosso exemplo 1.22, carga a partir da corrente da página 3. Bom, aqui é o seguinte, aqui eu tenho o meu gráfico, certo? Esse gráfico aqui de corrente, né, pelo tempo. E eu tenho que, no instante zero, a minha corrente é 1 e ela continua constante até o meu tempo 1. Depois disso, ela simplesmente cresce, certo? Em uma equação aqui linear até o meu instante 3. Aí esse exemplo ele diz o seguinte: determine a carga que entrou no terminal de um componente entre os instantes t igual a 0 e t igual a 3s, sabendo que a corrente no componente nesse intervalo é a que aparece na figura 1.26, que no caso é essa figura aqui. Então ele simplesmente quer saber a carga que entrou no componente. Esse componente a gente pode entender como, por exemplo, um pedaço de fio, né? Então eu tenho aqui a minha bateria ligada, né, a esse componente aqui em cima. E o que é que acontece? Quem é a minha corrente? Em primeiro lugar, aqui é determinar as minhas funções, tá? Isso aqui, gente, é só matemática. O que a gente tinha que aprender de circuitos, a gente já aprendeu, que I é igual a dq sobre dt, certo? Fora isso, o resto é só matematiquês, como meu professor Breno costumava chamar. Logo, que é essa minha função, né? Do 0 até o 1 aqui? É simplesmente 1. Então eu tenho que o meu I de t nada mais é de que 1, certo? E que é essa outra função minha aqui, ó? De 1 até 3. Perceba o seguinte, que eu tenho uma reta aqui, certo? Então, como que faz para mim determinar uma equação de reta? Eu sei que uma equação de reta eu tenho y é igual a ax mais b. Aí você deve estar se perguntando, poxa, e agora complicou o exercício, eu não sei mais para onde é que está andando aqui, o que é isso aí? Gente, isso aqui é uma equação de reta. Se você não se lembra de equação de reta, nem adianta continuar. Volta, tá? Vai revisar sobre a equação de reta. Com certeza no YouTube existem vários vídeos falando sobre a equação de reta. E aí depois você volta para cá, porque o teu problema não é circuitos elétricos. O teu problema nesse caso aqui está sendo matemática. Desculpa ser duro e sincero, mas é a realidade. Se você não aprende matemática, os conceitos básicos de matemática, você vai ter sérias dificuldades para continuar o nosso curso. Então, caso você já saiba o que é y é igual a x mais b, eu tenho que o meu y1, tá certo? É igual ao meu ax1 mais b, certo? E tenho que o meu y2, que no caso é o meu ponto 2, é igual ao meu ax2 mais b também. Com isso aqui agora eu posso determinar a minha equação de reta. Bom, eu tenho que o meu x1, certo? No caso aqui vai ser igual a 1. E o meu y1 vai ser igual a 1. Logo, essa primeira equação, ela vai ficar o seguinte. 1 é igual a x mais b. E eu tenho aqui que para 3, para x igual a 3, o meu y é igual a 3. Logo, eu tenho que 3 é igual a 3a mais b. Cheguei aqui no sisteminha, certo? De duas equações e duas incógnitas. Posso até estar sendo chato, mas vou continuar sendo chato. Isso aqui é apenas matemática, não tem nada a ver com circuitos elétricos. Logo, para mim resolver esse sisteminha aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa primeira equação por menos 1. Vai ficar menos 1 é igual a menos a menos b, certo? E vou repetir a de baixo, que é 3 igual a 3a mais b, tá? Aqui eu corto, vou somar as duas equações. Somando esse com esse, vou colocar aqui em cima. Eu vou ter que menos 1 mais 3 vai ser 2, é igual a menos a mais 2a é 2a. Logo, simplesmente, o meu a é igual a 1. Se o meu a é igual a 1, eu tenho o valor do meu b, certo? Basta substituir ou nessa equação aqui de cima ou na equação de baixo. Logo, se o meu a é igual a 1, perceba que o meu b é igual a 0, porque b é igual a 1 menos 1, certo? Então, o meu b é igual a 0. Logo, nós achamos a equação dessa reta. Deixa eu só apagar isso tudo aqui. Logo, a minha reta
sabendo que o meu A é igual a 1 e que o meu B é igual a 0, é igual a Y, certo? É igual a X. Eu tenho que o meu Y, ele nada mais é de que a minha corrente no tempo, certo? E o meu X, ele nada mais é de que o meu tempo. Logo, a única coisa que eu aprendi até agora de circuitos elétricos, a minha carga, ela nada mais é de que a minha integral, certo? De menos infinito até t de I de t dt mais a minha carga inicial que eu tenho no circuito. Perceba o seguinte, uma coisa que eu não falei anteriormente, mas que é muito importante. Esse menos infinito, ele nunca vai existir, porque na física nós não consideramos o tempo menor que zero. Não existe tempo menor que zero. Perceba que esse menos infinito ele vai ser substituído por zero. Então, na verdade, eu vou querer essa integral, certo? A minha carga vai ser igual à minha integral definida do meu 3 até 1, certo? Porque simplesmente eu quero daqui para cá. Bom, o que é a integral do meu t, né? A integral do meu t, já que minha corrente está em função de t, e ela é igual a t, vai ser t vezes dt, mais a minha carga inicial, na verdade ela é zero, porque a questão não fala que eu tinha nenhuma carga inicial. Logo, a minha carga, ela vai ser igual, percebe que isso aqui é só integral, ao meu t ao quadrado, dividido por 2, que é a minha integral de t dt, certo? Isso do 3 até o 1. Logo, a minha carga vai ser igual a 3 ao quadrado dividido por 2 menos 1 ao quadrado dividido por 2. A minha carga vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, dividido por 2, 4,5, menos 1 ao quadrado, 1, dividido por 2, 0,5. A minha carga vai ser igual a 4 coulombs. Perceba o seguinte, que essa carga minha, tá, que passou aqui, tempo 3. Eu vou chamar isso da minha carga 2, tá? E a minha carga 1, ela nada mais é de que 1 coulomb, certo? Porque esse 1 coulomb foi o que passou do meu instante 0 até o meu instante 1. Se você se esqueceu do gráfico, eu tenho isso aqui, ó. Percebe que aqui era 1, e aqui era 1, e aqui era 3. Essa carga aqui, ó, ela vai ser simplesmente igual à área, tá? Então, você pode concluir que essa área é igual a 1. Logo, eu tenho que a minha carga total, que é a minha carga que passou, é igual a minha carga 1 mais a minha carga 2, que é igual a 5 coulombs. Perceba que como a minha carga é igual à minha área, já que ela se trata de integral, eu posso simplesmente achar a área, tá? E aqui é a área de um trapézio, onde eu tenho a minha base menor, que é 1, certo? Mais a minha base maior, que é 3, certo? Mais a minha altura, que é 2, que é 3 menos 1, que é essa altura aqui, tá certo? Dividido por 2, certo? Percebam que a minha área nesse caso, certo? Vai ser igual a 4, tá? Então, já que a minha área é igual à minha carga, então isso seria também 4 coulombs. Apenas outra forma de fazer esse exercício. Perceba que na nossa página 4, o exemplo 1.23, carga a partir da corrente, ele é simplesmente igual ao meu exemplo anterior. Logo, eu vou deixar isso como exercício para você. A única diferença é que ele pede para você plotar a carga, tá? Em função do tempo. Logo, se nós fôssemos fazer isso para o nosso exercício anterior, a gente tinha que a nossa carga ela é igual a 1 coulomb, tá? Para o nosso T maior que 0, menor que 1. E isso aqui eu chamei de carga 1. E a gente tinha que a nossa carga 2 era igual a T para o nosso T maior que 1, menor ou igual a 3. Logo, se eu fosse plotar essa carga, matemática, né? Eu simplesmente iria plotar duas funções. Na verdade, ocorreu um pequeno equívoco aqui. Na verdade, a minha carga é integral disso aqui, tá? Porque isso aqui, na verdade, é a minha corrente. Logo, a minha carga 1 seria T, porque a integral de 1 é T, certo? E a minha carga 2 seria a integral de T, que é T ao quadrado sobre 2, certo? Logo, eu simplesmente iria plotar
a minha carga 1, que é igual a t, e a minha carga 2, que é igual a t ao quadrado sobre 2. Então perceba que a minha carga 1, que é igual a t, ela é 0, 1, 2, 3, ela é de 0 até 1, certo? Logo esse gráfico seria assim. E a minha carga 2, que é t ao quadrado sobre 2, nada mais é de que uma parábola, né? Uma equação do segundo grau. Logo esse gráfico seria aproximadamente assim, certo? Então outra questão, ela é simplesmente a mesma coisa e ela pede para plotar os gráficos. Então eu vou deixar que você faça isso de forma mais organizada como exercício.